Capítulo 21. Amélia acordou com o som de algo respingando. Mas não exatamente. Parecia mais o som de alguém ou alguma coisa emergindo, impulsionando-se para fora da água. Seu braço esquerdo estava dormente. Ela dormira em cima dele. Isso sempre acontecia quando ela caía em um sono profundo. Então Amélia esfregou o braço, sacudiu, tentou fazê-lo voltar à vida. Deitado de costas, James roncava um pouco. Ela viu a ponta do seu nariz sob o luar. O resto dele estava nas sombras. Amelia sentou-se ereta. A superfície da água cintilava parcialmente com o luar escasso. Ela ouvia ondas suaves batendo na balsa. James rolou de lado e sumiu totalmente de vista. Como se tivesse se enrolado nas sombras porque sem ela sentiria frio. Amélia deu uma olhada nas margens. O que a acordou? Um peixe, sem dúvida, assim como o que tinham visto pular perto da balsa depois de terem notado seu olho embaixo d'água. Só um peixe com certeza. Talvez com um pouco de dúvida. Uma pontinha, pelo menos. Porque parecerá como se alguém tivesse saído da água ou afundado de volta. Ela ficou olhando à procura de movimento. Ficou escutando. Olhou por cima de James, além da beirada da balsa, para onde sabia que estava a casa. Atados, eles não haviam saído à deriva, não podiam se afastar. Mas não havia nenhuma centelha de luar, nenhuma luz em cima de onde a casa devia estar e Amélia não enxergava nada. Ela esticou a mão para a roupa de mergulho e parou. O que estava pensando em fazer? Mergulhar à noite? Se fosse isso, será que contaria para James? Só quero saber o que foi aquele barulho. Só isso. Mas era uma motivação estranha. Quais eram as chances de que o mesmo peixe que a havia acordado estivesse nadando pelos corredores da casa? Imaginar a si mesma lá embaixo, enterrada por toda aquela escuridão sem luar, a deixava entusiasmada e preocupada ao mesmo tempo. Amélia não tinha certeza de por que isso deveria incomodá-la. Não era nem um pouco mais claro dentro da casa durante o dia. As lanternas forneciam 100% da luz que usavam. Então, qual era a diferença entre mergulhar ao meio-dia ou mergulhar à noite? Possivelmente, refletiu Amélia, era saber que o mundo acima estava tão escuro quanto estava lá embaixo, 2 camadas de cegueira, noite em cima de noite. Escuridão infinita. E ainda assim as estrelas. Não tão brilhantes quanto ela gostaria, mas com certeza já eram alguma coisa. Ela olhou para a beirada da balsa, para além dos seus pés descalços. Olhou para a costa. Observou a superfície do lago, a grande área de escuridão impenetrável que parecia pairar acima da nossa casa, como se fosse feita de algo além de água. O que havia com as estrelas que, não importava quanto iluminassem o céu noturno, não conseguiam eliminar a noite. Amélia levantou-se com cuidado, consciente de que poderia perder o equilíbrio, calcular mal os limites da balsa e cair dentro d'água. Imaginar seu corpo branco rompendo a superfície, ela mesma como o único objeto cintilante em toda aquela escuridão, um farol para o que quer que morasse no lago, a lâmpada que as mariposas tinham que alcançar. Ela não gostou. Por que não? Pear. Você não está com medo. Adora isso aqui. Uma onda mais forte chegou e a canoa balançou audivelmente, atada a 1 metro de distância. Ela se ajoelhou na beirada da balsa e esticou a mão para a corda que a prendia. Então puxou-a, mão após mão. Conforme a canoa chegava mais perto, conforme sua silhueta parecia uma barbatana dorsal, ela percebeu que estava planejando verificar se as coisas deles ainda estavam lá dentro. Roupas. Cooler. Livros. Como se tivessem deixado o carro destrancado do lado de fora de um shopping, e não ali no meio de um lago inabitado. A canoa percorreu o restante do caminho rápido demais e atingiu com força a balsa. O som da batida fez pular. Você não está com medo. Amélia puxou a canoa de lado, enfiou a mão e sentiu o cooler, as toalhas, as bolsas, os cilindros, as máscaras e os pés de pato. Encontrou as lanternas. Era isso que você estava procurando esse tempo todo, não era? Luz. Tirou uma de dentro da canoa e a ligou. Ela não examinou a canoa nem James ou aquele pedaço de escuridão sem estrelas que parecia flutuar acima da casa. Em vez disso, apontou imediatamente o feixe de luz para a borda da balsa, para onde ela achava que tinha escutado o barulho que a acordara. Merda! Gotas de água brilhavam na base das toras, para além dos pés de James e perto de onde os dedos dela deviam ter estado enquanto dormia. Ela engatinhou até lá, seu cabelo apenas centímetros acima da beirada da balsa. Sob a luz, pareciam pocinhas minúsculas. Prova de que alguma coisa havia ficado de pé ali recentemente. De pé ali? Amélia não gostou desse pensamento, então o afastou. Você não está com medo. Está dormindo em uma balsa no meio de um lago. As coisas vão molhar. Ainda assim. Ela dobrou o braço de um jeito que pudesse chegar às gotinhas pelo lado da balsa que encostava na água. Mergulhou os dedos nas poças minúsculas. Depois espalmou a mão em cima delas. De certa forma encaixou. Como se a própria Amélia tivesse feito as marcas. Ou como se alguém tivesse segurado a lateral da balsa com as pernas balançando na escuridão abaixo. Amelia afastou-se lentamente da beirada. Pare com isso. Você não está com medo. Ela ouvirá falar de pessoas, normalmente adultos, que transformavam de propósito algo bom em algo ruim. Quando as coisas estavam indo bem, os adultos gostavam de estragá-las. Sua própria mãe chamava de profecia autorrealizável.
E você fazia isso para provar a si mesmo que, para início de conversa, não estava tão bom assim. Tudo isso, o lago, James, a casa eram coisas boas. Então por que Amélia estava tentando estragar? Lentamente, ela voltou para o colchonete, sentou-se, abraçou os joelhos e deu uma olhada na margem. Apagou a lanterna, como se não quisesse chamar atenção para si mesma, como se não quisesse ser a única coisa acesa em toda aquela escuridão. Noite em cima de noite. Escuridão dentro. Escuridão fora. A balsa foi erguida por uma onda leve e se acomodou, atada a uma casa enterrada. James? Sussurrou ela, esticando a mão para as sombras e dando um tapinha no ombro dele. O garoto se remexeu. O que houve? Perguntou ele. James, o que é isso? O que é o quê? Ela iluminou a beirada da balsa. Por um segundo louco imaginou que poderia ter alguém ali, um par de olhos molhados onde a madeira terminava e o lago começava. James sentou-se. Isso? É a água, respondeu ele. Mas como foi parar aí? James refletiu. Ele não estava com medo. E era disso que Amélia precisava. A canoa deve ter vindo à deriva, batido na balsa e esguichado um pouco de água. Amelia assentiu. Há muita água por aqui, acrescentou James. James deitou-se de costas de novo e dormiu no mesmo instante. Mas Amélia ficou acordada, ouvindo o som das ondas invisíveis batendo na balsa. Tentou não imaginá-las como dedos, ou até mesmo cabeças, algo com mãos pairando perto da madeira, esperando que ela dormisse de novo, esperando que a escuridão dentro dela se equiparasse à do lado de fora. Capítulo 22. Enquanto seguia Amélia pela casa, tomando impulso com os pés de pato, James pensou, ela é a garota mais maneira que você já conheceu. Mais do que a coragem de explorar a casa era o fato de que eles estavam passando algumas noites na balsa. Por trás da máscara, James sorriu. Ele apontou o feixe de luz em um círculo em volta dela até parecer que Amélia atravessava um aro de fogo. Ela estava se apresentando para ele, percorrendo os corredores, as salas, subindo e descendo a escada, passando pelo sótão, pelos quartos, e às vezes até mesmo por cima do jardim de algas do lado de fora. Ele devia muito àquela casa. Dera-lhe algo incrível para mostrar a Amélia. Ainda seguindo-a, ele pensou no corpo sêminu dela e em quantas vezes o tinha visto. Pensou em como seus seios eram macios nas mãos dele, em como o gosto dela era doce, em como sentia o peso do corpo dela em cima do dele na balsa. Seria hoje o dia em que perderiam a virgindade na casa? E será que ele devia tocar no assunto? Tos. À frente, Amélia virou à esquerda de repente, entrando no corredor estreito que ligava o escritório à cozinha, a vasta e magnífica cozinha com não uma, mas duas ilhas de mármore, onde as facas ficavam nos suportes, o fogão parecia pronto para ser usado, e os armários estavam cheios de pratos, copos, travessas e tigelas. Tudo fixo. Como encontrado na cozinha de qualquer casa seca. Cola, perguntou James a si mesmo. Corda? Mas nada de como. Nada de porquê. Por causa da única regra deles, da diretriz do seu clubinho, James não havia observado a louça com atenção suficiente para saber o que a mantinha no lugar. A loja de ferragens do seu pai tinha 16 tipos de cola em estoque. Havia cola de madeira Glasgow forte o suficiente para segurar um chalé. Mas não dava nem para pendurar o desenho de uma criança na parede com aduncles. E a loja tinha de tudo entre uma e outra. Na verdade, o pai de James teria tanto o que explicar ali embaixo que sua cabeça explodiria de animação. Mas será que os estilhaços da cabeça dele cairiam no chão ou se espalhariam livremente pela casa? Nada de como. Nada de porquê. Amélia disse que a casa era mais ou menos como o jardim do Éden. Nenhum dos dois ligava para a religião, mas a analogia era precisa. Não comam a maçã. Não ali embaixo. Mas aos 17 anos, James estava curioso. Estava longe da idade em que a mágica da infância podia voltar e longe de ser um velho que não queria fazer perguntas, que aceitava com alegria o desconhecido e todos os mistérios. Provavelmente era porque ele passava a maioria dos dias conversando com pessoas sobre como as coisas eram montadas, a melhor maneira de construir algo, a melhor madeira, ferramenta, borracha e cola. A loja de ferragens do seu pai perguntava constantemente como e por quê. Era como ela sobrevivia. Era o motivo da sua existência. Reformas do lar. Lar. E como mantê-lo nos eixos. À frente, Amélia saiu da cozinha pela escada em caracol que levava a um dos quartos do andar de cima. James não a seguiu. Ergueu os braços e as pernas e deu impulso até parar. Bolhas saíram da sua máscara. Ele ficou flutuando acima das duas ilhas na cozinha por um minuto inteiro. Pensou no Éden. Depois se abaixou até o chão de azulejos da cozinha. Na bancada havia um pequeno castor de porcelana. Os 3 furinhos em suas costas deixavam claro que era um pimenteiro. Por que não está flutuando? O que eu está prendendo? Enquanto apontava a lanterna para os dentes do animal, James sentiu a escuridão atrás dele. Parecia que toda a escuridão da casa se dispersava a partir daquele ponto, daquele pimenteiro que de alguma forma ficava parado em cima da bancada da cozinha. De alguma forma. Os olhos arregalados do castor pareciam olhar para a luz. James passou um dedo por suas costas, por cima dos buracos. Ele o pegou entre o indicador e o polegar. Calmou. Puxou.
Por um segundo pareceu que ia conseguir erguê-lo. James viu os dentes, os olhos, a cauda achatada saindo da bancada como qualquer objeto racional deveria fazer. Mas aquele não se mexeu nem um pouco. A visão de James não era das melhores através da máscara, mas era boa o suficiente. Flutuando acima do chão da cozinha, ele se curvou e examinou a parte em que o pimenteiro encostava na bancada. Por trabalhar no ramo de aderentes e ferramentas, James já tinha visto 1000 objetos quebrados. Conseguiria reconhecer algo colado do outro lado da cozinha. Mas não havia nenhum sinal de cola na base do castor. Ele olhou para a saída, para onde vira Amélia nadando pela última vez. Por um instante, achou que a tinha visto, de braços cruzados, olhos penetrantes, sem máscara, sem tanque, sem roupa de mergulho, encarando do outro lado da cozinha. Sentiu um pouco de vergonha por estar fazendo aquilo. Ele puxou o pimenteiro de novo. Com mais força desta vez. Não cedeu. Não balançou. O pimenteiro não se moveu. James tirou um canivete do saquinho preso em volta da sua cintura. Abriu a ferramenta. Segurando a lanterna com uma das mãos, enfiou a faca onde o pimenteiro encostava na bancada. Escavou. Seus pés de pato subiam atrás dele à medida que trabalhava, até ele estar flutuando horizontalmente a bancada, a máscara a apenas alguns centímetros dos dentes do castor. Ele escavou de novo. Não balançou. Não cedeu. James guardou o canivete de volta no saquinho e se virou na direção das facas maiores. Os cabos se projetavam para fora do suporte de madeira. Ele pensou em Amélia. No que ela diria. Por que você precisa saber? Este lugar é nosso, James. Isso não basta. Ele olhou de novo para o pimenteiro, pensando que talvez devesse deixá-lo quieto. Mas o pimenteiro não estava mais na bancada. Como assim? O animal de porcelana flutuava na altura dos seus olhos, e James ficou observando-o girar, como se alguém o estivesse virando, mostrando-lhe o fundo, comprovando que não havia indícios de cola. James esticou a mão para pegá-lo. O pimenteiro flutuou para cima, na direção do teto. James esticou outra vez a mão para pegá-lo, mas o castor rodopiou novamente para longe. Ele jogou o feixe de luz no espaço em volta do pimenteiro. Um bolsão de água fria rolou pelo comprimento do seu corpo. James conhecia bem a sensação. Era a mesma que tivera em porões alagados, ajudando o pai a consertar o encanamento de um vizinho. Água tão fria que parecia agarrá-lo com dedos de verdade. James sentiu alguém atrás dele e virou-se rapidamente. Um rosto distorcido estava a centímetros de distância. Ele gritou dentro da máscara. Mas era Amelia. Só Amélia. Só. Ela colocou a mão no ombro dele. Estava sorrindo. Fez um gesto para que ele a seguisse. Formava palavras com os lábios. Uma porta parecia dizer. Outra porta. James ergueu um dedo, pedindo que ela esperasse, porque ele também tinha algo para mostrar. Mas quando iluminou de novo o local para onde o pimenteiro flutuara, descobriu que o objeto estava de volta à bancada preso. Os dentes grandes e os olhos tolos brilharam em seu feixe trêmulo. Venha, a Amélia parecia dizer. Você vai adorar isso. Ela nadou para fora da cozinha e James foi atrás. Capítulo 23. Enquanto James estava na cozinha, observando o pimenteiro, Amélia estivera dando cambalhotas e saltos mortais flutuantes por todos os cômodos da casa. Quando finalmente chegou à sala de estar com o quadro a óleo de natureza morta, estava tonta por causa dos movimentos, até mesmo um pouco revirada. Deu mais uma cambalhota e seus pés de pato bateram na parede, que se abriu. Amélia ficou sem ar dentro da máscara, entendendo que apesar de já ter explorado o lugar uma dúzia de vezes, ainda havia novos cômodos a serem descobertos. Ela nadou para dentro da entrada surpresa e percorreu com entusiasmo todas as direções com o feixe de luz, encontrando apenas uma parede de tinta cor-de-rosa descascada, talvez um closet. Iluminou o chão com a expectativa e a esperança de encontrar sapatos, indícios de alguém que tivesse morado ali em algum momento, como os vestidos flutuantes no quarto no andar de cima. Mas não havia nenhum sapato. Havia uma escada. Amélia flutuou por meio minuto, a palavra porão se repetindo em sua cabeça. A palavra impossível também, afinal a casa deles, estava situada com firmeza na lama suja no fundo do lago. Por fim, ela nadou na direção da escada, a cabeça baixa, os pés de pato prendendo no fio de uma lâmpada acima. Mas antes de mergulhar de vez no nível subterrâneo da casa, ela parou. James. Encontrou na cozinha com cara de quem tinha visto um chefe de carne e osso rastejar para dentro do forno e fechar a porta. Ela o convenceu a segui-la. Minutos depois, nadando acima da escada da qual, uma hora antes, nenhum dos dois sabia da existência, James pensou as mesmas duas palavras que Amélia tinha pensado. Porão. Impossível. Mas uma terceira palavra o preocupava mais. Frassos. Como se, ao nadar para baixo, não fossem ter apenas o lago acima deles. Teriam a casa também. Amélia nadou primeiro, a cabeça baixa. James observou os pés de pato dela desaparecerem além do alcance do seu feixe de luz, escadaria adentro. Então ele foi atrás.
Capítulo 24. Havia 30 degraus no total. A escadaria era como um túnel, descendo em um ângulo vertiginoso. E assim como no túnel de concreto que os levará ao terceiro lago, havia pichações. Algo parecido com pichações. Em vez de desenhos toscos de pênis e mulheres nuas, os traços pareciam uma tabela de crescimento, apesar de nem James nem Amélia poderem imaginar um pai pedindo ao filho que encostasse na parede, no meio da escada para o porão, a fim de marcar sua altura. Mas havia marcas. Marcas crescentes. Como se o desenvolvimento de alguém tivesse sido registrado. Depois de examinarem as marcas por um minuto, James e Amélia continuaram descendo. Mais fundo. Por fim, chegaram à entrada de um cômodo amplo e Amélia sentiu outro fio de lâmpada percorrer sua coluna conforme ela passava debaixo dele. Teve que nadar mais baixo para desviar das vigas de sustentação de madeira, o alicerce da casa. Viu uma teia grande, onde uma das vigas encostava no teto, e parou para mostrar a James. Eles nadaram ali perto, observando o desenho intrincado se encrespando com ondas que deviam ter descido pela escada com eles. Uma teia de aranha. Debaixo d'água. Em uma casa no fundo de um lago. Eles continuaram, mais para o fundo, para dentro do porão. Espaço, pensou James. O cômodo tinha muito espaço. Amélia deu um puxão em sua roupa de mergulho e apontou o feixe de luz para baixo, mostrando-lhe um piso familiar. Azulejos brancos e azuis rotulados com medidas, 1 metro e meio, que em outro contexto teria sido claro, mas ali embaixo simplesmente não tinha como ser. Ainda assim, como o que não podia ser era realidade naquela casa, o porão provou não ser diferente. Amélia e James nadavam 2 metros acima de uma piscina coberta. Com água própria. A superfície se mexia independentemente da água em que eles nadavam. Mesmo abafada pela máscara, James ouviu a risada de Amélia chegando até ele em compassos maravilhados que representavam com perfeição o assombro que ela saboreava. Até que ela mergulhou de cabeça na piscina. Capítulo 25. É mais quente, pensou Amélia. Mais quente como uma piscina coberta deveria ser. Como quando alguém pensa em água de banho. Água de banho, pensou Amélia, calma, suave e envolvente como uma tumba, como um útero. Ela rolou de costas e afundou até o chão de concreto. O tanque bateu primeiro e ela olhou para cima através da máscara, através da superfície independente da piscina, para dentro da água do lago que sustentava James, suspenso muito acima dela. Amelia sorriu. Ele estava tão engraçado lá em cima, nadando, olhando para ela, as bolhas subindo ao seu lado. Naquele momento ele parecia um homem para ela. O adolescente escondido lá dentro. James, pensou ela. Venha fazer amor comigo. Eles haviam conversado sobre o assunto. Ela sabia que ele também estava pensando nisso. Venha fazer amor comigo. Naquele momento, ela sentiu amor por ele. A sensação física do sentimento deixou seu corpo, subiu pela água da piscina, e então, através da água do lago, deslocou-se pela luz do feixe dele. De repente James deu uma cambalhota, como se tivesse recebido os sentimentos que ela enviará em sua direção. Quando sua cabeça estava onde seus pés de pato haviam estado, ele nadou na direção dela. Na direção da piscina que não devia existir, que não tinha o direito de existir, mas que mesmo assim existia. Amélia a aceitava. A mágica. Assustadora ou não, era mágica. Água em cima de água, mexendo-se em sentidos diferentes, a temperatura dentro da piscina mais quente do que a do lado de fora. Nada de como. Nada de porquê. Venha para mim. James rompeu a superfície da piscina um pouco longe do lado direito de Amélia, e através das novas marolas que ele havia formado, ela reparou que uma silhueta continuava nadando perto do teto onde ele estivera. Ela aprumou-se rapidamente. Pôs os pés de pato no fundo da piscina e subiu. Ficou com metade do corpo na piscina, metade no lago. Ela apontou para cima, para de onde James tinha acabado de sair. Ela estava com a respiração mais acelerada, sacudindo a cabeça negativamente porque não havia ninguém ali, ninguém nadando onde James tinha acabado de estar. James se aproximou em silêncio como Amélia havia pedido, e passou os braços em volta dela. Amélia resistiu, empurrando para longe, apontando o feixe de luz para o teto. Olhe, ela tentou dizer. Olhe! Mas sua voz foi abafada pela máscara. Como se compreendesse em câmera lenta e se movesse mais devagar que o sentimento de pavor que lhe consumia por dentro, James olhou para onde Amélia apontava seu feixe de luz de forma frenética. Um vestido preto flutuava muito acima da piscina coberta. O tecido escuro tremulava com as ondas invisíveis. Mas foi sua posição o que mais amedrontou James. Como se alguém o estivesse usando. A bainha ondulava abaixo das alças simétricas dos ombros, a cintura era mais fina do que os quadris. Amélia e James não se mexeram. Não gritaram. Apenas olharam fixamente. O vestido começou a afundar na direção deles na piscina. James queria acreditar que a aparência do vestido, a maneira como ele parecia estar preenchido, era fruto do acaso. Como se alguém estivesse dentro dele. Como se alguém pudesse nadar até o vestido, e então deslizar com facilidade por baixo com os braços esticados, na intenção de usá-lo. Amélia colocou a mão na frente da máscara. James era incapaz de Southeast Mixer. Estava enraizado no chão da parte rasa da piscina.
Enquanto Amélia erguia a outra mão, protegendo seu rosto do tecido, James observou o vestido se dobrar ao meio e se torcer de uma maneira que nenhuma pessoa conseguiria. Não parecia que alguém estivesse dentro dele. O vestido flutuou para longe antes de chegar até eles. Amélia abaixou os braços e olhou para James. Eles iluminaram a máscara um do outro com seus respectivos feixes de luz. Para cima, falou James. Amelia assentiu. Então James viu algo mais alarmante do que o vestido. No rosto de Amélia, ele viu medo. Você não devia ter medo, pensou ele. É você que faz tudo isso aqui não ser um problema. Mas Amélia estava com medo. Ainda assim, ela sorriu. E sua expressão era de uma mulher que quase batera o carro. Para cima, fez ela com a boca. E eles nadaram para cima. Enquanto saíam do porão, James olhou para trás, iluminou as sombras e não viu nenhum vestido. Mas pensou nele. Enquanto nadavam escada acima, não parou de pensar no vestido preto caindo e em como não parecerá uma peça de roupa à mercê de ondulações invisíveis. Não, tinha se comportado muito mais como um vestido descartado que alguém tirara e jogará do teto na direção deles. Capítulo 26. Almoçaram na balsa. Sanduíches de peru e batata chips. Água mineral. Estavam exaustos. Mergulhar era um exercício mais pesado do que qualquer um dos dois costumava fazer, mas a experiência no porão custou ainda mais caro. Era bom sentir o sol. Também era bom estar acima da superfície. Sempre parecia noite lá embaixo, dentro da casa. Você fica bonita quando está cansada, disse James com os dedos dos pés na beirada da balsa. Nenhum dos dois balançava os pés dentro d'água. Fiquei bem assustada naquela hora. Eu sei. Também fiquei. A balsa subia e descia em ondulações regulares. Juro que pensei que alguém tinha nos encontrado, falou Amélia. Achei que alguém tinha visto a canoa e ido atrás de nós. James ficou pensando sobre isso. Ele não havia considerado esse ponto de vista. De jeito nenhum. Quando viu o vestido flutuando acima da piscina, sua mente fora para um lugar muito mais sombrio do que a dela. Talvez ser descoberta fosse a coisa mais sombria em que Amélia pudesse pensar. Eu te amo, disse James de repente. Sei que ama. Você não nadou para longe quando eu fiquei com medo. É assim que as pessoas sabem? James lembrou-se de como ficará imóvel abaixo do vestido. Como nada no mundo poderia ter tirado seus pés de pato da piscina coberta. Amelia sorriu. Era bien bela serindo. É assim que eu sei. Eles ficaram se entreolhando até que Amélia baixou o olhar para o telhado. James observou seus seios escondidos pelo tecido vermelho do sutiã do biquíni. Apesar de ter sentido tanto medo menos de meia hora antes, qualquer movimento dos músculos dela e qualquer visão da pele dela o excitava. De repente Amélia chutou os pés para a beirada da balsa e se jogou na água. Ela nadou alguns metros para longe e então ficou acima do telhado. Olhou fixo nos olhos de James enquanto nadava, a casa enorme abaixo dela. Um desafio, pensou James. Algo como um desafio. Amélia estava lhe dizendo que não sentia medo. Ou talvez estivesse dizendo a si mesma. Nós ficamos assustados hoje, pensou James. Então será que devemos continuar? Isso, pensou ele, é o jeito de Amélia dizer que sim. Vamos continuar. Pulou na água atrás dela. Pela primeira vez desde que haviam descoberto a casa, James teve aquela sensação dos nervos à flor da pele por saber que havia algo muito maior do que ele debaixo d'água. Como o famoso pôster de tubarão, ele era um nadador muito pequeno coroando a superfície, acima da infinidade de dentes da casa submersa. Quando ele a alcançou, os dois se abraçaram. James fez isso em parte por medo. Mas Amélia, ele percebia, já havia deixado o vestido flutuante para trás. Eles se beijaram e seus corpos quase totalmente nus se encostaram, enquanto seus pés descalços os impulsionavam, mantinham-nos parados acima do telhado da casa. Amélia enfiou uma das mãos mais fundo dentro d'água e sentiu o pênis ereto de James por baixo do calção amarelo. Ela queria fazer amor com ele naquele momento, bem ali, acima do segredo que compartilhavam. Amanhã, sussurrou ela no ouvido dele. James afastou o rosto do dela. Era mais fácil esquecer o porão agora. Tem certeza? Tenho, respondeu ela. 100%. Eles riram porque era tão constrangedor quanto garantido. Riram porque sentiam-se envergonhados e também corajosos. Esses sentimentos guerreavam e se misturavam dentro dos dois, enquanto a água abaixo deles fazia rotações. Bolsões de calor, bolsões de frio, água agradável em volta das pernas, da barriga, substituídas de repente pelas pontas geladas de dedos invisíveis e pelas pontas de línguas, que lá do fundo faziam cócegas em suas peles nuas, querendo talvez apoderar-se deles. Puxá-los mais para o fundo do lago, mais para o fundo da casa, mais para o fundo do amor, mais fundo. Amanhã. Capítulo 27. Sem roupas de mergulho desta vez. Suas máscaras, os pés de pato e os cilindros de oxigênio. E seus corpos. Pálidos apesar de todo o tempo no lago. Pálidos porque eles passavam os dias submersos. Submersos. Hoje.
James e Amélia se aprontaram na balsa. Eles não falaram sobre o assunto. Não disseram que era hoje o dia. Nenhuma pergunta, nenhuma brincadeira, nenhuma garantia. James observou Amélia terminar, quase sentindo fome ao observar seus movimentos. Amélia também observou James. As mesmas mãos que ajustavam sua máscara logo a estariam segurando. Submersos. Além da beirada da balsa, debaixo da superfície azul ondulante da água, o lugar da coroação esperava. Caça. Olar. Muito bem, falou Amélia, fazendo um gesto positivo com o polegar, um sinal que a deixaria envergonhada apenas algumas semanas antes, quando eles tinham remado pela primeira vez nos lagos. Pronta. Ela se ajoelhou e arrastou um dos dedos do pé pela superfície da água. Estava mais quente do que a maioria dos dias. Acolhedora. Você está linda, disse James. Amélia deu de ombros e assentiu, um agradecimento esquisito, e então agachou-se na beirada da balsa. Mas James pulou primeiro dentro d'água. Seu corpo rompeu a superfície limpidamente, formando marolas cintilantes que tentavam alcançar as toras e sumiam em silêncio por baixo delas. Amélia foi em seguida. Na verdade, a água era mais fria sem as roupas de mergulho. Mas o choque os acordou uma segunda vez e eles deram as mãos acima do telhado. Mergulharam juntos, de cabeça, na direção da meia porta. No fundo lamacento, seus pés de pato afundaram e James subiu primeiro o degrau musguento e escorregadio. Abriu a meia porta para ela. Amelia nadou para dentro. Abraçaram-se no hall. Não podiam se beijar, mas isso não os impediu de passar as mãos no corpo um do outro, frenéticos, loucos, sedentos. Amélia agarrou o pênis ereto de James e o puxou na sua direção, pressionando-o em sua barriga, suas coxas, seus quadris. Eles passaram um pouco atrapalhados pelo corredor, seus corpos paralelos ao chão, entrando na sala de jantar, apalpando, enlouquecidos, famintos. Acima da mesa de jantar, mas abaixo do candelabro, eles largaram as lanternas e os feixes de luz traçaram desenhos aleatórios nas paredes, expondo o cômodo de forma fragmentada, os armários de vidro, os vasos servindo de suportes para livros de cada lado do aparador, e suas roupas de banho também, conforme flutuavam à deriva dos seus corpos agora nus. As lanternas afundaram até a mesa e lá ficaram, uma delas apontada para o corredor pelo qual tinham entrado, a outra para o teto, feito um holofote a poucos centímetros de onde eles se mexiam. Enquanto flutuava, Amélia guiou James para dentro dela. Não era fácil. Havia uma arte nisso que nenhum dos dois conhecia. Ainda assim, por menos artístico que fosse, sua falta de jeito talvez tornasse aquilo mais emocionante do que tudo. Penetrada pela primeira vez, Amélia arfou dentro da máscara e sentiu James ficar tenso. Ela o relaxou, passando os dedos nos ombros dele, por suas costas, por seu tórax. Eles fizeram amor no escuro. Os olhos de James estavam fechados quando ele chegou ao clímax e Amélia sentiu quando ele puxou o pênis para fora, no último instante antes de gozar. No feixe de luz ao lado deles, ambos viram a nuvem branca subir da cabeça do pênis e se espalhar, levada por ondas invisíveis na direção do teto, das paredes, além do alcance da luz. Amélia olhou para James, o rosto dele parcialmente iluminado pela lanterna caída. Ela esperava vê-lo de olhos arregalados, feliz, um amor profundo por trás da máscara. Mas James estava olhando para o teto. Lentamente, Amélia esticou a mão para o queixo dele, para virar seu rosto na direção dela para se conectar. Mas, sem olhar para ela, ele afastou a mão e colocou um único dedo na frente da máscara, pedindo que ela fizesse silêncio. Com a outra mão, ele apontou para o teto. Amélia olhou para cima. Ela também ouviu um rangido no teto. O som inconfundível de passos acima. Como tudo mais na casa, o som era distorcido, o rangido tinha o dobro da sua amplitude natural, e os pés que Amélia imaginou no chão do andar de cima não eram pés que ela queria ver. E então risadas. Tão pervertidas quanto o rangido, gargalhadas de um só tom chacoalharam pela casa, como se cada sílaba pudesse nadar. James balançou a cabeça de forma negativa. Foi o ponto de ruptura, a única coisa mais impossível do que a existência da casa, do que os itens grudados nas bancadas, nas paredes, no chão. Eles haviam concordado em nunca perguntar como ou porquê. Mas nenhum dos dois havia pensado em perguntar quem. James agarrou Amélia pelo pulso. Ele a tirou da mesa da sala de jantar, levou-a para o corredor e depois para o hall, mas o rangido continuava acima deles, talvez aproximando-se da escada. E a risada andrógena também persistia. Glavulos densos de alegria assexuada. Saindo pela meia porta da frente, James não estava mais puxando Amélia. Ela passou por ele, nadando depressa, sem as lanternas, subindo para a superfície do lago. Perto da superfície, James achou ter escutado um rangido diferente. O raspar inconfundível de uma porta cripta se abrindo pela primeira vez em séculos. Ele não olhou para as janelas por onde passaram. Não olhou para baixo. Eles romperam a superfície longe da balsa, longe do telhado, e nadaram depressa na direção das toras. Depressa, pensou James, sentindo algo subindo lá de baixo. Amélia chegou primeiro à balsa e logo se içou para cima. James estava alguns segundos atrás dela. Conforme seus pés saíam da água, uma bolha estourou atrás dele, um som profundo, alcatroado, e James disse a si mesmo que era apenas, a risada seguiu você até aqui em cima, um peixe. Ele arrancou a máscara. A de Amélia já estava ao lado dela em cima das toras. Tem alguém lá dentro, disse James, apontando o dedo trêmulo para o telhado. Estava ajoelhado, puxando a canoa para a balsa.
Tem alguém lá dentro, repetiu Amélia de pé, olhando fixamente para a água, inclinando-se para longe dela, para longe da casa. Ela ficou desse jeito, enraizada, durante todo o tempo que James levou para desamarrar a canoa. Com a mão, enxugou a água de sua pele pálida. Como se as gotas estivessem vivas. Vamos, falou James. Os dois estavam com medo. Pela primeira vez. Com medo da casa. O que vamos fazer? Perguntou Amélia, ainda olhando para o fundo, para o telhado da casa. Vamos embora, respondeu James. Vamos embora agora. Capítulo 28. Uma semana. Uma semana sem a casa. Uma semana de verão linda, ensolarada. Uma semana perfeita para passar em um lago. Qualquer lago. Mas não. Não no terceiro lago e não na casa. Por uma semana. E contando. Durante aqueles 7 dias, James simplesmente não conseguia parar de pensar na casa. Quando tomava banho, ele pensava na piscina no porão. Quando cortava a grama, pensava nas algas balançando do lado de fora das janelas. Quando andava pelos corredores de sua casa, sentia um grande desejo de quicar como um astronauta, flutuar em direção ao seu quarto. Ele queria dar tapinhas nas portas e vê-las balançar lentamente para dentro. Ele sentia falta do devaneio, da impossibilidade. Até mesmo do medo. Uma semana. Uma semana sem Amélia também. O que havia acontecido? Eles tinham perdido a cabeça, a virgindade. Tinham feito amor dentro da casa. Não deviam estar comemorando? Não deviam estar rindo disso? Não deviam estar conversando? Sim, ele sabia que deviam. O acontecimento devia tê-los aproximado. Merda. Na mesma noite, depois de terem feito amor, eles deviam ter ido a uma lanchonete, ficado abraçados em uma mesa, pedido comida de mais ou de menos, enquanto James passava os dedos pelo cabelo castanho avermelhado e úmido dela. Mas toda vez que James ia mandar uma mensagem ou ligar, ele ouvia o rangido vindo de cima, o som de outra pessoa na casa. Ele não conseguia tirar aquela gargalhada prolongada da cabeça. Sabia que Amélia devia estar sentindo a mesma coisa. Em relação a tudo. Por que outro motivo ela não teria ligado? E o que a fazia se sentir pior, os passos ou o sexo? À noite, James sentou-se em uma cadeira de plástico na varanda dos fundos. Sua mãe e seu pai dormiam. Era impossível não se lembrar de Amélia usando aquele primeiro traje sem graça, andando feito um astronauta desajeitado no jardim. Ele sentiu um aperto no coração e soube que era amor. Soube porque muita gente já havia sentido isso antes dele. Sabia que era coração partido. Por que simplesmente não ligar? Por que não mandar uma mensagem? Porque isso não é só um coração partido. Há a casa para se pensar também. Outros sentimentos, forças externas, medos. Esses eram os inimigos de uma coisa boa. Eram os problemas que as pessoas enfrentavam. Medos. James estava com medo. O dia inteiro ele sentia medo. O dia inteiro ele ouvia o rangido acima, os baques lentos de algo descendo a escada. O som de uma meia porta abrindo-se com um rangido atrás dele. Se tivessem estado com as lanternas na subida até a balsa, o que James teria visto abaixo de si no feixe de luz? Ele se remexeu, inquieto, na cadeira da varanda. Sentou-se mais para frente e passou os dedos no cabelo. Sentia como se tivesse estragado alguma coisa. Como se tivesse esmigalhado um objeto delicado. Tudo estava indo tão bem. Eles tinham feito amor dentro da casa. Poderia ser mais memorável que isso? É a casa, cara. Ela não está mandando mensagem para você porque está tentando ficar longe da casa. James chutou o cooler vazio ao lado. Deu outro chute. Então ficou de pé e desferiu um terceiro, jogando o objeto no meio do jardim. Foi atrás dele e o chutou outra vez. O que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado do cooler, disposto a destroçá-lo, mas parou. Ligue para ela. Ela também está zangada. Ele se levantou e atravessou o jardim. Seu celular estava em cima da churrasqueira. Ligou sem planejar antes o que ia dizer, sem pensar que ao fazer isso podia estar levando os dois de volta a casa. E aquela risada. Você lembra? Lembra como ela o seguiu para fora da água? Como ela espirrou. Chamando. 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 O coração de James martelava no peito. Ele se sentiu tonto e de repente soube exatamente o que ia dizer. Alô? A voz de Amélia. Amélia acordada. Amelia. Eu te amo. Está tudo bem. Nós dois estamos com medo. Mas vamos ficar com medo juntos. Vamos, tape gay. Não posso atender agora. Deixe um recado, otário. Merda. Ele deixou o celular de volta na churrasqueira. Depois chutou a churrasqueira com força. Um animal se mexeu nas sempre-vivas que cercavam o jardim e James olhou para a escuridão, desejando estar com sua lanterna e explorar aquela outra escuridão espantosamente mobiliada. Foi para dentro levando o celular. Estava escuro, mas não o bastante. Fazia silêncio, mas não do tipo bom. Não era o silêncio que incluía ondas, água passando por cima. Uma semana. James entrou em seu quarto. Não acendeu a luz. Não tirou as máscaras de mergulho e os pés de pato da cama.
Ele se jogou no colchão com o rosto para baixo, e do seu travesseiro ficou observando a escuridão por alguns minutos. Imaginou se este era o momento em que devia seguir em frente. Como diziam as músicas. Um homem com o coração partido tinha que seguir em frente. Às vezes as coisas ficavam complicadas demais. Algo indesejado juntava-se a algo desejado e destruía tudo. Medo. Medo da casa. Medo da risada prolongada. Medo do que eles haviam feito juntos. Medo de quem morava lá. Quem? Ele rolou de costas, colocou o celular no beiral da janela acima de sua cabeça, cruzou os braços e deixou-se levar. Deixou-se levar como eles haviam se deixado levar na canoa. Amelia e James. Ansiosos, rindo, explorando, se apaixonando. Talvez Amélia já tivesse seguido em frente. Tudo bem se tivesse. Significava que ela era mais inteligente. Viu algo assustador e se afastou. Não era isso que todo mundo era ensinado a fazer? Se ouvir um som assustador dentro de uma casa, saia da casa. Deixando-se levar. Flutuando em uma canoa amassada por um terceiro lago perigoso. Nenhuma placa ao longo das margens, nenhuma advertência para os banhistas. Proibido nadar. Uma casa no fundo do lago, uma casa que vocês vão querer explorar. Uma casa que vão querer chamar de lar. Jamie sonhou com o pimenteiro. Estava enfiando a faca na base e quando Amélia apareceu atrás dele para lhe contar sobre a porta do porão, ela estava chorando. O que foi? Perguntou Jamie, soltando bolhas de história em quadrinhos. Você estragou tudo, respondeu ela. Você estragou perguntando como. Por que perguntou como? Porque perguntou qualquer coisa quando estava tudo tão bom. Sinto muito, disse James, esticando a mão na direção dela pela água escura. Não fiz de propósito. Amélia flutuou de volta para as sombras, chorando, balançando a cabeça de forma negativa como se dissesse. Está arruinado, tudo arruinado. Agora nós estamos com medo. Não está vendo que estamos com medo? Amelia. Ela havia sumido. Engolida pelas sombras da cozinha. Mas alguém continuava ali. Uma figura sem forma, tão vaga quanto cera derretida. Quem é você? Perguntou James. Um rosto sem traço saiu do papel de parede. Sem olhos, apenas dobras, mais amassado do que o lençol da cama de James, a pele mais cinza do que o cinza que havia por baixo da tinta verde da canoa. É só um peixe, falou ele. Você é só um peixe. Olhos aquosos arregalados. Lábios grossos de pugilista. Uma mulher? Não. Um homem? Por favor. E um vestido. De que senhor? Não sabia dizer. Um peixe de vestido? Peixe não. Uma mulher? Mulher não. Amélia, gritou James, mas o corpo inchado, enfiado em um vestido pequeno demais saía das sombras, os lábios batendo em ondas invisíveis na cozinha. Amelia. Batom. Salto alto. Joelhos gordos e enrugados. Não conseguia ficar de pé nos saltos. Não sabia que não estava andando direito. Achava que estava maravilhoso. Achava que estava... Amelia. Dedos rachados pegaram as mãos de James, flertando, puxando-o na direção da sala de jantar, na direção da primeira vez, na direção do sexo. James puxou de volta, mas não conseguia soltar os dedos. Como o pimenteiro na bancada da cozinha. Segurou. Fração. Calmou. E aquela risada de novo. Batidas de bumbo feitas de bala puxa-puxa. James fechou os olhos em seu sonho e gritou porque ainda via o peixe, homem, mulher, não faz diferença aqui embaixo, puxando para lá e fechou os olhos dentro de seus olhos, gritando de novo. E acordou. Acordou em seu quarto. Molhado. Sonho erótico? Não. Ele se sentou e apoiou as palmas das mãos no cobertor debaixo dele. Molhado não. Ensopado. Quando tirou as mãos do cobertor ele viu que seus braços estavam molhados. Virou depressa o rosto e escorreu água de sua testa. Seu cabelo estava grudado na cabeça. Seu quarto, suas coisas. James enxugou os olhos e viu 10 centímetros de água no chão acarpetado. Livros e bibelos que deviam estar em cima da comoda, que estavam em cima da comoda, tinham ido parar no chão. Um naufrágio, pensou James. Um quarto afundado. Debaixo d'água da noite para o dia. Mãe. Pai. Água por todos os lugares. Pingando do teto, escorrendo pelas paredes. No parapeito da janela, seu celular estava em uma poça. James pulou da cama e chapinhou no chão. Perdeu o equilíbrio e caiu dentro da água, a 10 centímetros de profundidade. Água morna. Ele estava acostumado. Como se tivesse passado a noite e o verão ali dentro. Ele se atropelou e pegou o celular no parapeito da janela. Ligou para Amélia. Alô? Caixa postal. Onde ela estava? Onde ela estava? Enlouquecido, ele saiu patinhando do quarto. No corredor, olhou de volta para dentro. Sentiu algo que sabia que não devia estar feliz por sentir. Era alívio. Alívio por tudo ainda estar acontecendo. As impossibilidades. A mágica. Ele ligou de novo para Amélia. Nenhuma resposta. Água por todos os cantos do quarto. Mas nenhuma água no corredor. Nenhuma água em qualquer outro lugar. Só no quarto dele. Submerso da noite para o dia. Enquanto ele dormia. Afundado. James estava acordado. Totalmente acordado. O que aconteceu aqui? Medo.
Um medo mais profundo. Um medo novo. Não era mais um medo apenas da casa. A casa ficava lá, debaixo d'água. Mas isso, o quarto dele ficava a quilômetros do lago. Era a casa dos seus pais. Isso era ruim. Colocava outras pessoas em perigo. Como ele podia manter uma coisa dessas em segredo? Isso era ruim. James saiu correndo de casa. A tarde ensolarada o assustava. Claro demais. Exposto demais. Normal demais. Ele tentou se acalmar. Respirou. O sol secou seu short, sua camisa, seu cabelo. Ele ligou para o pai do celular. O pai atendeu. Você está bem, James? Não. Houve um. Sarah Kay. Um cano furou ou sei lá. Como assim? Meu quarto está encharcado. Seu quarto? É encharcado, pai. Algum outro lugar da casa também? Não. Só o meu quarto. O que você acha que foi? Já sei o que foi. O encanamento principal. Como você sabe que foi isso? Como sabe? Medo em sua voz. Medo novo. Medo generalizado. O que mais poderia ter sido? Retrucou o pai, dando uma risadinha abafada. James pensou na risada subindo em forma de bolhas no lago. Não choveu ontem à noite. O que mais poderia ter sido, James? O que mais? Está bem. O que eu faço? Nada. Vou mandar a Dana. Está bem. O que eu devo? É melhor eu não voltar lá para dentro. Como assim? Quero dizer dentro de casa. Não é melhor eu esperar pela Dana? Seu pai riu. Você não vai morrer, James. É só o encanamento principal. Mas espere onde quiser. Vou mandar a Dana e ela vai consertar. Value, pai. Você está bem, James? Estou, é só que havia medo em sua voz, medo em seu sangue. É meio assustador acordar desse jeito. Imagino. Alguma coisa estragou? Não. Bem, nada importante. Sei lá. Dê uma conferida. Você não quer perder tudo. Está bem, pai? Obrigado. Eles desligaram. James ergueu os olhos para o céu azul. Depois baixou-os para a grama seca e verde. Você não quer perder tudo. Mas ele tinha. Ele tinha perdido tudo. Casa. Amelia. Tudo. Ainda assim, continuava acontecendo. Casa. Amelia. Tudo. Quando Dana finalmente estacionou a van de trabalho na entrada, James estava sentado de pernas cruzadas na frente da garagem. Mais tarde ela contaria ao pai do James que a sensação foi de encontrar alguém sentado em uma balsa amarrada a uma casa. Como se ele quisesse sair dali, mas tivesse medo de se perder no mar. Capítulo 29. Enquanto estocava as prateleiras no mercado da Darlene, Amélia sabia que era melhor não tentar tirar a casa da cabeça. Não adiantava lutar contra aquilo. Ela estava obcecada e, se havia uma coisa que sua mãe havia lhe ensinado sobre obsessão, era mesmo quando você não faz, você faz. Na semana que se passou desde que haviam deixado o terceiro lago, Amélia fez. Ela pensou na água fria batendo na madeira da balsa. Ela pensou em como era bom estar naquela balsa. Pensou nos olhos de James percorrendo seu corpo de cima a baixo feito o chafariz florido jorrando água na frente do restaurante chinês. De cima a baixo. Sem parar. O interesse dele se renovava toda vez. Ela sentia falta disso. Sentia falta das toras de madeira sob seus pés descalços, da sensação de super-heroína de se enfiar na roupa de mergulho pela primeira vez todos os dias, do brilho das montanhas emoldurando o terceiro lago. Ela sentia falta do sol, dos sons, das sensações. Mas, acima de tudo, sentia falta da casa. Marcy falou pelo alto-falante do mercado. Houve um derramamento de melecas no corredor 3. Amelia? Pode cuidar disso? Amélia até tentou sorrir. Mas era bem difícil. O mercado estava vazio e Marcy tentava ajudar. Ela sabia que alguma coisa estava acontecendo com Amélia, mas não sabia exatamente o que era. Mesmo agora, abatida, com medo, confusa, ela não falava sobre a casa. Ou sobre o barulho no andar de cima. Uma semana. Uma semana sem fumar podia levar um fumante à loucura. Uma semana sem a família podia mudar um homem. Ela se sentia transformada. Diferente. Com medo. Amelia? Enquanto estocava arroz no corredor 3, Amélia virou-se e viu Marcy torcendo as pontas do cabelo até formar 2 guidões nas laterais da cabeça. Ela mascava chiclete igual a um cachorro. Estou parecendo um bigode enorme? Amelia tentou sorrir. Era difícil. Ver o cabelo da Marcy esticado para os lados daquele jeito a fez pensar em seu próprio cabelo refletido nos espelhos da casa. Você está bem mesmo, Amélia? Ela olhou para as mãos e percebeu que estava segurando uma caixa de cereais. No corredor do arroz. Como isso veio parar aqui? Estou ótima. Você está neste corredor há quase 10 minutos. E está estocando errado. Aqui não é o lugar do cereal, Amélia. E o seu lugar não é na casa. Desculpe, disse ela. Vou me concentrar, Marcy. É porque você está apaixonada.
À menção daquela última palavra, Amélia viu James em pleno voo, mergulhando na água acima do telhado. Só um pouco cansada, respondeu ela. Até parece, falou Marcy, balançando negativamente a cabeça. Amélia viu os pés descalços de James enquanto ele era engolido pela escuridão do lago. Qual é, Marcy? Estou bem. Está bem. Mas se você passar mais 10 minutos aqui, vou chamar a polícia do coração partido. Amelia tentou chorar. Era difícil. Marcy saiu de lá. Amélia se agachou e deixou o cereal no chão ao lado da caixa de arroz. Ela pensou no esperma de James se espalhando, uma explosão em câmera lenta, em como foi maneiro, em como tudo era incrível até que, bem... Amélia abriu a caixa de arroz e ouviu Marcy enrolando no corredor ao lado. Parecia que ela estava espremendo alguma coisa. Torcendo um pano de chão. Algo molhado. Será que ela já perdeu tudo, pensou Amélia. Tudo de uma vez? Parecia que Marcy havia deixado cair alguma coisa. Um som molhado de plop. Era o som inconfundível de um amigo vindo sorrateiramente por trás de você. Cuidado, Marcy, gritou ela. Um segundo plop. Mais alto. Para Amélia, soava como sapatos molhados. Marcy? Às vezes, quando voltava para a loja depois de ter levado o lixo para fora, os sapatos rangiam no chão de linóleo do mercado. Virara alvo de piada entre os colegas de trabalho. Cuidado com a gosma perto da caçamba. Ela gosta de você. Vai segui-la de volta para dentro. Mais um esguicho no corredor ao lado e Amélia sentiu a primeira onda de medo. Veio assim, em uma onda, não da mente para o corpo, mas como as ondas invisíveis debaixo da superfície do terceiro lago. Primeiro elas atacavam o rosto e a parte da frente do corpo, depois se enroscavam no restante de você. Marcy? Mais um passo lento e úmido. Como se a pessoa de sapatos molhados não soubesse exatamente como andar. Ou como se não andasse em terra firme havia muito, muito tempo, Amélia. Marcy? Lágrimas começaram a embaçar a parte de baixo dos olhos de Amélia. Ela olhou lentamente para cima, para o espelho redondo de segurança pendurado no teto do supermercado. Tinha algo no corredor ao lado? Tinha mesmo? Amelia! O que aconteceu com você hoje? Marcy! Atrás dela. No fim do corredor. Mais um passo molhado. Aproximando-se do fim do corredor ao lado. Que som é esse, Marcy? Perguntou Amélia, os olhos brilhantes e assustados. Que som? Amelia se levantou. Olhou para o lado oposto do corredor, onde quem quer que estivesse andando do outro lado sem dúvida apareceria, viria chapinhando atrás de Amélia. Ai, Maydays, Marque. Tenho que ir? Você está maluca, Amélia? Amélia retrocedeu até Marcy, sentiu-a atrás de si, mas não desviou os olhos do fim do corredor. Desculpe, falou ela. Tenho que ir. Agora. Amélia, você não pode. Amélia arfou quando uma mulher passou no fim do corredor. Ela estava usando uma regata verde e short de um tom berrante de laranja. Óculos escuros e viseira. Carregava um snorkel que acabará de pegar no corredor ao lado e seus chinelos chapinhavam enquanto ela andava. Amélia olhou para Marcy. Então caiu na gargalhada. Não foi difícil fazer isso. O que houve, Amélia? Ela ouviu de novo o próprio nome. Desta vez veio do fim do corredor onde a mulher acabará de passar. Amelia. A voz de um garoto. Antes de se virar para ele, Amélia soube quem era. Como poderia não saber? Pensara 1000 vezes nessa voz na última semana. James. Ele estava no fim do corredor, parecendo envergonhado. Não, pensou Amélia. Envergonhado, não. Com medo. Desculpe por ter vindo até o seu trabalho, disse ele. Mas aquilo apareceu na minha casa ontem à noite. Amélia não respondeu. Não diretamente. Marcy, disse ela ainda olhando para James. Sua voz estava firme, o mais firme que estivera em uma semana. Pode nos deixar a sós por um instante? Claro. Marcy saiu deslizando pelo corredor atrás dela e Amélia e James ficaram se encarando em silêncio. Aquilo apareceu na minha casa ontem à noite. Nenhuma reação de Amélia. Como se ela não estivesse surpresa. Nós fomos embora do lago, pensaram os dois com as próprias palavras. Mas o lago nos quer de volta. Uma semana. Uma semana separados. Amélia correu até ele. Ela o abraçou com força. Todas as suas emoções em conflito acharam espaço para respirar e ela chorou. Mas também sorriu. Jamie segurou com gentileza a parte de trás da cabeça dela e a puxou para perto, mais perto, até parecer que nada poderia arrancá-la dos braços dele de novo. Nem mesmo ondas. James, disse ela. James, nós estamos enlouquecendo? Precisamos de uma terceira pessoa, respondeu ele. Precisamos contar a alguém. Não, disse Amélia. Isso não. James olhou no fundo dos olhos dela. Será que ele e Amélia estavam no mesmo nível em relação àquilo? Ou Amélia estava mais envolvida? E aí? O que vamos fazer? Me escute, disse ela afastando a cabeça do peito dele e encarando-o. Está bem. Fail. Ela fez uma pausa. Respirou fundo. E disse a ele, precisamos voltar. Amélia, precisamos nos apresentar, James. Precisamos dizer oi. James a abraçou. Ele fora até o mercado da Darlene decidido a fazer o que quer que Amélia achasse que deviam fazer.
Mas não conseguia agarrar a palavra oi, que escorregou por entre seus dedos e respingou, molhada, no chão do mercado. Está bem, respondeu ele amando Amélia, apaixonado por ela, querendo deixá-la feliz. Está bem. Mas, enquanto a abraçava, ele entendeu que não estava fazendo apenas o que Amélia queria. No instante em que dissera está bem, fora tomado por um alívio que não sentia havia 7 dias. Não, Amélia não estava mais envolvida. Ela só descobrira um motivo para fazer exatamente o que ele queria tanto fazer. Voltar. Voltar até a casa. Precisamos nos apresentar. Precisamos dizer oi. Você acha que aquilo vai nos receber bem? Perguntou ele, pavor e alívio se misturando de alguma forma em seu sangue. Amelia assentiu. Nós também moramos lá, James. Nós também moramos lá. Capítulo 30. Remar no primeiro lago pareceu diferente porque agora iam em direção a alguma coisa, não a algum lugar. Espremer-se pelo túnel pichado pareceu diferente porque eles empurraram para chegar a alguma coisa, não a algum lugar. E ficar em pé na balsa, olhando para dentro da água, pareceu diferente porque os dois acreditavam que algo os olhava de volta pelas janelas daquele lugar mágico e maravilhoso lá embaixo.